Abel Ferreira tá de saída do Palmeiras e no vídeo de hoje eu vou te provar o porquê essa afirmação pode ser verdadeira, tá? Eu vou trazer todos os bastidores que estão envolvendo esse cenário e vou te explicar tudo, nos mínimos detalhes. No final do vídeo, é claro, eu vou dar a minha opinião. Mas para que tudo isso faça sentido e você compreenda o que eu estou querendo dizer, nós vamos ter que listar 3 cenários, 3 situações que foram como viradas de chave para o Palmeiras nessa temporada. Mas espera, você já sabe, né, meu irmão, minha irmã? Se você gosta do nosso conteúdo e já é membro da família Palmeiras 90+, senta o dedo no like sem dó. Se for a sua primeira vez por aqui, calma. Vai devagar, conhece o nosso trabalho. E se você gostar, eu vou pedir para você se inscrever. Bora pro vídeo? Rapaziada, vamos entender os bastidores dessa saída do Abel Ferreira e eu quero bater um papo com você aqui. Eu preciso do seu comentário para tentar entender se você tem a mesma análise que eu diante de tudo que tá rolando, né? Então, a situação do Abel Ferreira no comando do Palmeiras não era muito agradável durante o Mundial de Clubes. E quando o Mundial acabou, a gente sentiu que ele tá realmente, no mínimo, muito incomodado com algumas coisas. Que coisas são essas, Henrique? Vamos lá. O clima está muito tenso após a eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil. O Abel foi vaiado e xingado no Allianz Parque, você sabe disso, né? E ele respondeu com as famosas palminhas, como uma ironia ao protesto da organizada do Palmeiras, das organizadas, né? E para deixar as coisas ainda mais complicadas, tanto a oposição como a situação do Palmeiras estão tentando derrubá-lo. Eu não posso afirmar isso com certeza absoluta, mas é o que está aparecendo, né? A Leila Pereira e o Anderson Barros seguram a afirmação de que querem o Abel até 2027 e para isso expuseram até um contrato para ele. E o Abel, ao invés de assinar e aceitar, pediu um gatilho. O gatilho de que se o Palmeiras não ganhar títulos, ele tem condições, ele pode quebrar esse contrato sem pagar multa pro Verdão. Rapaziada, e no meio de tudo isso, protestos e cartazes foram colocados. Uma boa parte da torcida do Palmeiras pede o fora Abel imediatamente, enquanto há uma parte um pouco mais grata, vamos dizer assim, e que quer que o treinador português continue no Verdão. E aí a gente vai pro segundo ponto, que são as declarações do Abel Ferreira. O Abel disse que agora não é o momento para pensar em futuro, que ele tá focado no time e que ele quer fazer esse time do Palmeiras voltar a jogar bola, tá? E aí eu te faço a primeira pergunta desse vídeo. Você acha que talvez, tá, alguns dos jogadores estejam querendo derrubar o Abel Ferreira? A gente sabe que isso existe no vestiário de alguns clubes, né? Não imagino que seja o caso do Palmeiras, tá? Mas eu quero a sua opinião pra gente poder conversar. Senhoras e senhores, e no meio desse cenário complexo, com tantas variáveis, a gente vê um Abel Ferreira tenso, irritado, abandonando coletiva e sendo extremamente ríspido com as pessoas. Pelo menos com os jornalistas, né? De maneira geral, o Abel é tido como um líder no Palmeiras, tá? Todas as pessoas do clube, ou pelo menos boa parte dos funcionários, gostam muito dele. Isso é uma informação que eu tô trazendo, não é achismo, tá? E aí vem o senhor jornalista Paulo Massini cravar o seguinte na imprensa: Abel Ferreira não vai renovar com o Palmeiras para 2026. E todo esse cenário parece que caiu como uma bomba no Palmeiras, né? Porque eu não sei se vocês têm a mesma percepção que eu, mas sempre que um diretor de clube ou um presidente vem a público para defender o treinador, 1 ou 2 semanas depois esse treinador é demitido. Ou pede demissão, né? Não acho que vai ser o caso do Abel Ferreira agora, tá? Eu acho que realmente a Leila Pereira vai tentar segurá-lo no Verdão. Mas existem alguns fatores pessoais e de desgaste que estão fazendo o próprio Abel Ferreira repensar sua situação, tá? Muita gente vai falar assim, mas isso já aconteceu no passado. Sim. Mas não era tão grave como a situação de agora, sabe por quê? Porque agora o Palmeiras não tá jogando bola, ele não tá conseguindo imprimir ritmo no Palmeiras. O Palmeiras mal consegue triangular. E me parece que ele tá muito insatisfeito com as contratações. Essa pressão, ela vai muito de encontro, tá, com as saídas do Richard Rios, com a saída do Estevão e com a lesão do Paulinho. Porque o Palmeiras perdeu aquele jogador, ou pelo menos aqueles jogadores que chamam a responsabilidade, né? Você vê como a comissão técnica do Verdão está completamente alterada. Eles estão, assim, extremamente pilhados, mais do que o normal.
Isso não é saudável, nem para eles e nem para o Palmeiras. Mas afinal, o que aconteceu, gente? O Palmeiras ganhou tudo nos últimos anos. Por que a gente está vivendo esse cenário? Eu falei no começo do vídeo, a gente precisa listar as 3 viradas de chave no Palmeiras, que foram de um ano que tinha tudo para ser maravilhoso, em 2024 a gente falava isso, né? Para um ano trágico. E a primeira dessas viradas de chave foi a eliminação no Paulistão, na final do Paulistão para o Corinthians, tá? Essas 2 partidas, elas fizeram com que os jogadores do Palmeiras ficassem com medo. Essa é a sensação. O Palmeiras está entrando em campo contra o Corinthians com um time muito melhor, mas receoso. O Palmeiras não consegue triangular. E tudo isso que eu tô falando não é opinião, é verdade. Isso é absoluta verdade. Basta assistir os jogos. Você vê que o Palmeiras não consegue criar. Isso é culpa do Abel Ferreira? Calma, a minha opinião você vai ter ela no final do vídeo, tá? Você que é corneta, que quer só ouvir pra criticar, vai ter, calma, fica em paz, você vai me ouvir. Mas, de maneira geral, essa eliminação dupla pro Corinthians, ela fez mal pro mental dos jogadores. Outra situação que foi uma virada de chave pro Palmeiras foi o seguinte, o Palmeiras vendeu o Richard Rios, cara, e não tinha ninguém. Desculpa, não tinha ninguém. Ele sabia em 2024 que o Rios não ia ficar o ano inteiro, né? Era nítido, até por conversas com o jogador e etc. Mas assim, o Palmeiras não repôs a altura. Tinha que ter se antecipado para essa venda, né? Infelizmente não repôs. Então o primeiro fator foi essa eliminação dupla para o Corinthians. O segundo fator foi a venda do Richard Rios. O Palmeiras perdeu a espinha dorsal dele, tá? E a saída do Estevão, é claro. Um jogador daquele calibre faz muita falta, né? E o terceiro ponto é o mais perigoso, na minha percepção, tá? O mau investimento. O Palmeiras gastou mais de 500 milhões de reais em jogadores que não chegaram, vestiram a camisa e entregaram resultado. E isso faz uma diferença enorme, tá? Porque quando você contrata um atleta que chega, veste a camisa e joga, o investimento, vamos dizer assim, faz sentido, né? Agora, os jogadores do Palmeiras, eles estão precisando de adaptação. Eles são, na sua grande maioria, estrangeiros. Eles não conhecem a rotação do futebol brasileiro, é normal. Mas nós estamos vivendo um momento de pressão e de dificuldade. Então, por conta disso, eles não estão tendo esse tempo para se adaptar, né? O que melhor chegou aí, se adaptou, por incrível que pareça, me parece ter sido o Ramon Sosa, né? E isso está impactando diretamente. Agora vamos aos fatos e a minha opinião, senhoras e senhores. Eu li muitos comentários, tá? Foram mais de 300 comentários nos últimos vídeos aí e situações falando do Abel Ferreira. Muita gente criticando o Abel, muita gente mesmo insatisfeita com o técnico Abel Ferreira e com o ser humano Abel Ferreira. E eu confesso pra vocês que eu também tava sentindo esse incômodo, essa irritação, sabe? O Palmeiras não tá jogando nada, isso é um fato. Você pode até discordar do que eu vou dizer aqui, mas você não vai discordar que o Palmeiras tá jogando mal, né? Temos futebol, temos condição de jogar muito melhor. E com essa situação toda, eu parei pra pensar, refletir e eu cheguei numa conclusão. O Abel Ferreira está mal porque ele está infeliz. E ele está infeliz porque ele está sendo pressionado rotineiramente. Eu fiquei pensando no trabalho, você aí que provavelmente também trabalha como CLT, você deve entender esse cenário. Sabe aquele emprego que você faz e nunca tá bom? Eu não sei se você já viveu isso. No meu atual emprego eu não vivo. Mas eu entendo essa questão, né, no âmago do ser humano. Ele tá insatisfeito porque ele trouxe 2 títulos de Libertadores pro Palmeiras, Brasileirão, Paulistão, Copa do Brasil. Poxa, e porque a gente tá passando por um ano mal, tá todo mundo crucificando o cara, né? Tá todo mundo atacando o cara. É complicado, né? Eu parei pra refletir a respeito disso aí. E a sensação que eu fico é essa, é que ele tá infeliz no Palmeiras. E aí eu quero deixar um questionamento aqui pra vocês também. Pra mim, todo ciclo tem início, meio e fim. Eu acho que ele já passou pelos 2 primeiros, tá? É claro, se ele ganha a Libertadores, por exemplo, cara, tudo isso cai por terra, né? Agora, a gente precisa decidir o que a gente quer. E aí eu falo como torcedor, né? Nós queremos uma espécie de Alex Ferguson, como foi o técnico do Manchester United, ficou 10, 15 anos aí, e cara, tá tudo bem, a torcida apoia, ou nós queremos obrigatoriamente trocar de treinador? Porque se o objetivo for trocar de treinador, não faz sentido ele sair agora. Deixa pro ano que vem. Até porque, imagina, quem a gente vai contratar agora? Mano Menezes? Vojvoda? Não vai dar certo. Agora, se a ideia for realmente apostar no projeto, deixa o cara trabalhar. E vamos entender e aceitar que talvez não tenha título, tá?
Agora, da mesma maneira que eu falo isso, cara, eu tô muito incomodado com o Abel. Muito, muito mesmo. Eu tenho achado que ele não tem feito as melhores escolhas, tá? Claro, quem sou eu pra poder dizer se fez a melhor ou não fez a melhor escolha? Mas assim, do pouco que eu entendo de futebol, cara, é meio óbvio, né? Você entrar contra o Vitória com 3 centroavantes, enfim, uma série de questões ali que não fazem sentido, né? Então, de maneira geral, eu acho que o Abel Ferreira precisa reciclar os seus sentimentos. Esse é o grande ponto. Para o Palmeiras voltar a jogar, ele tem que estar bem da cabeça, e ele não tá. Ele tá sob pressão, ele tá estressado e a comissão técnica também. E isso passa para os jogadores, né? Temos que tomar uma decisão, torcida. Vocês acham que faz sentido a gente manter o Abel Ferreira aqui? Deixa nos comentários a sua opinião. E aí, meu amigo, vamos só apoiar. Vamos só apoiar e incentivar. Agora, se você acha, assim como eu, que tá na hora de trocar, o ciclo se encerrou, mas que o ideal é fazer isso no ano que vem. Caso você pense como eu nesse sentido, por favor, deixa nos comentários aí também, tá legal? E ó, você que ficou no vídeo até aqui é novo, pô, dá um like no vídeo e se inscreve, vai, você gostou do conteúdo que eu sei. Aqui a gente produz conteúdo com alma e com emoção. Palmeiras sempre vai ser o nosso foco. Então é isso, meu irmão. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua companhia. E não se esquece, tá? Fiquem com Deus e um forte abraço.